Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula do dia 9 de novembro de 2021. Essa aula a gente vai falar um pouquinho dos slides, do slide 80 até o slide 92. Então a gente já teve o trabalho prático 1, já foi corrigido aí todos os trabalhos de todos os alunos, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como manipular grupos e usuários, tá? No Linux. Hoje a gente vai lidar um pouquinho mais com a parte de usuários, então como que você visualiza informações dos usuários, como que você adiciona novos usuários, você modifica dados daqueles usuários e também como você pode removê-los, tá bom? E aí na próxima aula a gente fala mais especificamente dos grupos de usuários. Então eu vou lá no final dos slides. Aqui, pessoal, é o roteiro da aula de hoje, tá? Então, uma introdução. Vou falar um pouquinho sobre alguns arquivos contidos no diretório etc, que são arquivos de configuração que mostram usuários e grupos do sistema, tá? E, especificamente, sobre como manipular contas de usuários. E aqui é a referência que a gente já utilizou outras vezes, tá? Que é um guia Linux, onde tem a definição, a sintaxe e alguns parâmetros de vários dos comandos utilizados no Linux. Pessoal, então introdução aí, ó, o Linux foi desenvolvido desde o começo para trabalhar em rede. Então, nesse sentido, ele é multi-usuário, tá? Eu posso ter vários usuários e vários grupos, tá bom? Trabalhando no sistema Linux, beleza? E o Linux suporta ele dá essa segurança necessária e essa organização, mesmo que se tenha vários usuários e vários grupos, tá? Mas aí vem as restrições. Cada usuário vai ter uma identificação e senha, tá bom? Então tem um login dele ali e uma senha. Além disso, cada usuário deve fazer parte de pelo menos um grupo, tá? Então, a partir do momento que você criou um usuário, se você não especificar um grupo, automaticamente o Linux já vai criar um grupo para ele com o mesmo nome de usuário que ele criou, tá bom? Isso vai fazer mais sentido mais para frente. Aqui eu estou colocando mais como uma restrição do sistema, tá bom? Então, se você não colocar um grupo para o usuário, quando você criar ele, esse grupo é criado automaticamente e ele é incluído neste grupo. Por padrão, as informações sobre usuários e grupos ficam armazenadas em arquivos de texto dentro do diretório etc. Então, pessoal, vou abrir a máquina virtual aqui, ó. Ela já está aberta, aliás, né? Vou fazer o login. Então, meu login é root. A senha é root 123. Beleza? Tá. Nesse momento aqui, pessoal, eu vou entrar na pasta etc, tá? E vou listar o que eu tenho na pasta etc, no diretório etc. Pessoal, então vocês percebem aqui que eu tenho vários arquivos, tá? E a gente vai olhar 4 arquivos dentro desse diretório, tá? O primeiro arquivo que a gente vai olhar é deixa eu limpar a tela, é o arquivo chamado pswd, tá? Então, olha o que acontece nele. Vou falar de forma bem resumida, depois a gente especifica de uma forma mais detalhada, tá bom? Então, aqui nele, ó, eu tenho todos os usuários do sistema, tá? E aí, cada linha representa um usuário, perfeito? Então, tem o usuário root, que ele tem um ID 0, tá? Que é o terceiro campo dele ali. E eu tenho o usuário aluno aqui também, que ele tem o ID 1000, perfeito? A identificação 1000. Então, observem que até o número 999 são todos IDs que o próprio sistema atribuiu. Tá? A partir do 1000, eu mesmo que criei esses usuários. Então, se vocês lembrarem, na hora que a gente foi configurar o sistema, a gente criou um usuário chamado aluno. Perfeito? Tá. Pessoal, o próximo aí, ó, é o comando, é o arquivo shadow, que seria no português sombreamento, tá? O que significa ele, pessoal? Se vocês olharem aqui em aluno, ó, tá? Aluno, x. X é a senha do aluno, tá? Mas no Linux eu tenho a opção de sombrear a minha senha. O que é sombrear a minha senha?
Essa senha vai ficar aparecendo um X, tá? No arquivo etc/passwd. E a senha mesmo, né? Os caracteres que compõem a senha vão estar no arquivo etc shadow. Então, se eu der um enter aqui, ó, vai aparecer a senha, tá? De aluno, a senha de root, só que criptografada, beleza? Então, é uma forma de sombrear a senha. Aí no arquivo shadow vai ter todas as senhas criptografadas. No arquivo passwd não vai aparecer as senhas e apenas um X. Deixa eu limpar a tela aqui. Pessoal, então da mesma forma que a gente tem esses dois arquivos relacionados a usuários, a gente vai ter arquivo relacionado a grupo, então arquivo group, tá? Onde lista aí os grupos e os IDs de cada grupo, tá bom? E também eu vou ter o arquivo aí chamado cat etc gshadow, tá? Esse gshadow aí seria o sombreamento da senha para grupos. Perfeito? Então aqui é uma rápida introdução dos 4 arquivos. Agora a gente vai falar em mais detalhes de cada um deles. Pessoal, então começando aí pelo arquivo passwd. Então, como eu falei com vocês, este arquivo armazena as informações sobre os usuários. Então, todos os usuários do sistema, eles vão estar nesse arquivo passwd e cada linha representa um usuário diferente, beleza? E aí cada linha ela vai conter diversos campos, que é o que eu coloquei aqui, ó, pessoal. Então tem essas várias informações aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Cada campo aqui é separado pelos 2 pontos, tá bom? O primeiro campo aqui é o login de usuário, tá? Então seria esse private aqui. O X seria a senha sombreada, tá bom? Então, não aparece a senha e a senha mesmo do usuário vai para o outro arquivo que a gente vai falar nos próximos slides. Aqui, pessoal, seria a identificação do usuário, esse ID aqui, ó. Então, a identificação do usuário é esse terceiro campo. Esse quarto campo é a identificação do grupo que o usuário pertence, tá bom? Nem sempre este ID do usuário é o mesmo ID do grupo. Tá? Nesse caso aqui foi só coincidência. Perfeito? Depois do quarto campo, o próximo campo aqui, ó, ele traz comentários sobre o usuário. Então pode ter o nome dele, pode ter o endereço, o telefone, o e-mail, a sala e assim por diante. Tá? Então são características, vamos dizer assim, características pessoais de cada usuário. Beleza? Depois tem os 2 pontos, eu vou para o quinto campo, que é o diretório dele, né? Que no nosso caso vai ser dentro de /home. E depois o shell, que é o bin bash. Tranquilo? Vamos olhar lá no nossa máquina virtual. Dar um clear aqui. E colocar o conteúdo para aparecer aqui, ó. Olha lá, pessoal. Então vocês observem que é exatamente o que eu falei, ó. Vem primeiro o nome, root, depois a senha X, depois o ID 0 do usuário, depois o ID 0 do grupo e assim por diante. Tranquilo? Então esse é o primeiro arquivo onde traz informações dos usuários e no lugar da senha, deixa eu voltar aqui, no lugar da senha aparece apenas um X, tá? Porque a opção de sombrear a senha está ativada. E aí, como essa senha está sombreada aqui, eu vou ter um outro arquivo, tá? Que é o arquivo shadow aqui, ó, onde eu vou ter a senha de fato de cada usuário, beleza? Então vamos ler aqui um pouquinho. Este arquivo passwd contém informações sobre todos os usuários, inclusive as suas senhas criptografadas. Legível por todos os usuários, as senhas podem ser facilmente descobertas por crackers. Tá? Então, voltando aqui, ó, se eu não tenho esse sombreamento, qualquer usuário tem acesso a esse arquivo aqui. Então, qualquer usuário poderia descobrir a senha, por mais que esteja criptografada, tá? Porque a gente tem várias técnicas de descriptografia. Então, qual que é o mecanismo que o Linux faz? Para aumentar a segurança do sistema, ele adota o sistema de sombreamento de senhas, que a gente chama de Shadow Passwords. Quando esse sistema está disponível, está ativo, habilitado, o campo password é substituído por um X, que foi o que aconteceu aqui, ó. Então, esse arquivo passwd,
que é um arquivo que todos os usuários têm acesso, vai aparecer apenas o X na senha de cada um dos usuários, tá? Então não tenho nenhuma dica e nenhuma revelação sobre a senha de cada um dos usuários, beleza? E então a senha do usuário, a senha, vamos dizer assim, a senha verdadeira criptografada, fica armazenada no arquivo Shadow, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, aí logicamente, né? Esse arquivo Shadow aqui, apenas o usuário root tem acesso a esse arquivo Shadow. Perfeito? E esse arquivo Shadow ele contém diversos campos: o login de usuário, a senha criptografada, o tempo de expiração da senha. Tá bom? Então aqui, ó, aqui seria a minha senha criptografada aqui, ó, até os 2 pontos. Beleza? Se eu colocar lá na máquina virtual, limpar a tela, cat etc shadow. Olha lá, pessoal. Então olha a senha de aluno, por exemplo, aqui, ó, criptografada. Ok? Tá, falei que só apenas o usuário root pode acessar. Vamos testar isso? Vamos. Então vamos dar um comando exit para sair. E vamos logar com aluno. Aluno. Opa, digitei errado. Aluno, 1, 2, 3. Pronto. Agora eu vou tentar acessar o arquivo pswd. Ele tem que conseguir acessar, tá? Conseguir acessar. E agora eu vou tentar acessar o arquivo Shadow. Permissão negada. Então apenas o usuário root consegue acessar este arquivo. Tranquilo? Vou voltar para o usuário root. Então é root 1, 2, 3. Beleza. Pessoal, o próximo arquivo aí, ó, é o arquivo group, tá? Então esse arquivo é muito parecido com o arquivo pswd, só que ele se refere aos grupos de usuários. Então cada linha ela contém diversos campos, tá bom? O nome do grupo, 2 pontos. A senha, também com X de sombreamento, tá? O identificador do grupo, o ID do grupo, tá? E os membros do grupo, beleza? Então vamos dar esse comando aqui. Cat etc group. Olha lá, pessoal. Então vocês podem ver aí, ó, todos os grupos que estão aqui, ó, todos os grupos existentes, tá? Com o ID deles e a senha. E o próximo arquivo é o gshadow, que é onde aparecem, faz o sombreamento das senhas dos grupos de usuários. Tranquilo? Então esses são os 4 arquivos. Tem um exercício aí para vocês explicar em cada um deles, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a manipulação de contas de usuários, tá? Então aqui já imaginam qualquer tipo de coisa que eu possa fazer com qualquer conta de usuário, tranquilo? Tá, então somente o administrador do sistema pode criar, excluir ou modificar os dados dos usuários do sistema. Para começar, eu tenho 2 comandos para adicionar usuários no sistema, tá bom? O primeiro comando é o add user, tá? Vamos testar ele aqui. Deixa eu limpar a tela. Pronto. Pessoal, o add user, segundo a definição aqui, ó, ele entra em um modo interativo. E essa é a principal diferença, tá, entre o add user e o user add. O add user, ele entra em um modo interativo e ele vai fazendo tudo para você, vai alocando todos os recursos necessários, tá bom? Já o user add não. Então o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai criar um usuário usando este comando e um outro usuário usando o comando user add. Então, pessoal, para começar, ó, add user, tá? E eu vou colocar o nome do meu usuário, do meu novo usuário. Então, vou colocar o usuário 1. Olha que legal, ó. O modo interativo é que ele vai me fornecendo informações que estão sendo realizadas naquele momento. Ou seja, adicionei o usuário 1. Como eu não especifiquei nenhum grupo para ele, e todo usuário tem que ter um grupo associado, ele já criou um grupo chamado usuário 1 e colocou o usuário 1 no grupo 1, tá bom? E também já criou o diretório pessoal. Então, todo usuário tem um diretório dentro da pasta home ali. Beleza? Tá. Então, isso é a principal diferença aí entre o add user e o user add, tá? O add user, ele é um modo interativo, então ele vai conversando com o usuário na hora de criar, tá? Uma nova conta, um novo usuário.
E o user add não faz isso. Além disso, o user add ele não cria diretório, um novo diretório, tá? E não aloca recursos. Ele simplesmente coloca esse novo usuário dentro do arquivo passwd. A gente vai ver mais para frente isso, tá bom? Bom, aqui ó, ele já fez algumas coisas, tá? Para esse usuário 1. E agora está pedindo uma senha para mim. Então, vou colocar a nova senha como usuário 1. Usuário 1. Beleza, senha atualizada com sucesso. Agora ele me pediu o meu nome completo. Usuário 1. Sala. Sala 1, para ficar mais fácil, né, identificar. Telefone, vou colocar telefone 1. Telefone residencial 11. Outro. No outro eu vou colocar e-mail. usuário1@gmail.com. Aí ele vai me perguntar se realmente tem acento ali no usuário 1, no nome completo desse novo usuário. Vou falar que sim. Vou colocar o S em maiúsculo e dar um Enter. Pronto, o usuário foi criado. Vamos testar se ele foi criado? Então vou colocar um cat etc passwd. Olha lá embaixo, pessoal. Opa. Então, ó, foi criado o usuário 1 com a senha X, né, que é a questão do sombreamento. Ele tem o ID 1001, tá, que é logo depois do ID de aluno 1000. E o grupo, por coincidência, o grupo também tem o ID 1001. Aí depois das informações pessoais dele, ó, usuário 1, sala 1, telefone residencial 11 e o e-mail. E depois o diretório dele e o shell. Tranquilo? Se eu der um comando aqui, ó, group, vai ter o grupo 1001 também. Beleza? Tranquilo, né? Vamos usar agora o comando useradd, que é aquele comando que não é interativo e que não aloca recursos. Vamos testar aqui então, tá? Usuário 2. Ó, nenhuma mensagem, tá? Nenhuma interatividade com o usuário. Agora eu vou dar o comando cat passwd para verificar se esse usuário existe, se tem uma linha associada a ele. Tem uma linha associada a ele, tá? Aqui também eu falo aonde que é o diretório dele, o novo diretório, tá? Só que não tem mais nada dele, tá? Então, por exemplo, esse diretório tem um nome aí, mas não foi criado de fato. Se eu colocar lá cd/home e der um ls, não tem o diretório do usuário 2, tá? Então, assim, ele não aloca recursos, ele só coloca a linha do usuário 2 dentro do arquivo passwd. Tranquilo? Então, é essa a ideia aí, tá? Ele não cria grupo também. Então, se eu colocar aqui, ó, grupo, ele não associa ao grupo, tá? Vamos continuar aqui. Então, pessoal, resumindo, qual que eu indico vocês usarem? O add user ou o user add? Eu recomendo usar o add user, né? Ele faz uma comunicação bem didática com você e já aloca todos os recursos necessários. Tranquilo? Mas tem esses dois comandos para criar um novo usuário. Pessoal, o próximo comando aí, a gente vai ficar bastante tempo nesse comando, é o comando usermod. O mod vem de modificação, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou modificar alguma informação de um usuário existente, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aí, ó, eu tenho esses parâmetros aqui, tá? Eu vou usar esse traço E aqui, ó, que é uma data para expirar o acesso do usuário. O que eu vou fazer aqui, ó? Vamos lá. Bom, vou colocar usermod, tá? Traço E. E vou colocar a data que ele vai expirar, ou seja, que eu não vou conseguir mais logar no sistema com esse usuário. Então, vou colocar 2021, primeiro ano, depois o mês e depois o dia. Então, vou colocar dia 11 de novembro. Tá? Essa aula está sendo gravada no dia 9 de novembro. E depois tem que colocar qual usuário que vai ter essa data de expirar a conta. Usuário 1. Pronto. Como eu sei se teve alguma coisa, se aconteceu alguma coisa com esse usuário 1? Se realmente vai expirar nesse dia 11 de novembro. Eu vou dar um cat etc passwd. Olha que legal, pessoal. Ó. Não, na verdade não é aqui, pessoal. É cat etc shadow.
Pronto, agora sim. Ó, observem que o usuário 1, ele termina com 2 pontos aqui no cantinho, ó, tá? Aí tem um valor, que é o 18.942, e 2 pontos. Esse 18.942, ele quer me dizer a data que vai expirar a conta do usuário, tá? Então, 18.942 é transformar a data de 11 de novembro de 2021 em um sistema numérico, tá? Então, está convertendo para 18.942. Já o usuário 2, ele não tem data de expirar a conta. Então, ele tem 3 pontos aqui, ó, seguidos, tá bom? Ah, professor, será que está certo isso aqui mesmo? Bom, vamos verificar de forma mais fácil, tá? Aqui em usuário 1, ó, o primeiro campo é o nome dele, tá? O segundo campo é a senha. E o terceiro campo é o 18.940. Vocês conseguem ver aqui em cima, tá? 18.940 representa o dia de hoje, 9 de novembro, tá? Então, 9 de novembro mais 2 dias, que é o dia 11 de novembro, dá 18.942. Perfeito? Então, é isso mesmo. Eu consegui colocar uma data para expirar, tá? Essa conta do usuário, que vai ser no dia 11 de novembro de 2021, ou aí no sistema numérico, 18.942. Tá bom? Bom, professor, que ia expirar para ele não poder usar mais. Como que eu faço? Coloco uma data anterior. Então, vou colocar novamente, ó, e vou colocar aqui no dia 8 de novembro, que foi ontem. Pronto. Aí agora eu vou dar um cat de novo. Olha lá, 18.939. Vamos testar se o usuário tem acesso ao sistema ou não. Vou dar um exit. Tentar logar com usuário 1, senha, usuário 1. Não consegui, pessoal. Então ele volta para o login novamente. Beleza? Então é assim que a gente coloca uma data de expirar. Qual a aplicabilidade disso? Talvez você está numa empresa, né, uma organização, e vai chegar um funcionário de uma outra empresa, alguma pessoa auxiliar ali, e vai usar o sistema por um mês. Então você programa aí, usando o usermod, tá? Esse traço é, que o acesso ao sistema dele vai ser por apenas 30 dias, por apenas um mês. Beleza? Vou logar como root. E agora, pessoal, eu quero tirar a data de expirar dele. Não quero deixar mais isso, não. Então, o que eu faço? Usermod, traço E, aspas duplas, abrindo e fechando, sem nada nela, tá? E vou colocar aqui usuário 1. Pronto. Se eu der agora um cat etc shadow, observem aí, ó, que ele não tem mais data de expirar a conta dele. Beleza? Ok. Tá. Uma outra coisa, se você quiser bloquear momentaneamente, não, né? Bloquear instantaneamente, né? Ah, eu quero bloquear o usuário imediatamente. Achei a palavra certa. Imediatamente. Você pode usar o L aqui, ó, traço L de look, de bloquear. E aí, se você quiser desbloquear, você usa o traço U. Vamos bloquear aí, pessoal, então, o usuário 1. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó, usermod, traço L, usuário 1. Pronto, está bloqueado. Vou dar um cat shadow. Observe aqui que o usuário 1 apareceu 2 pontos e apareceu exclamação logo em seguida. Essa exclamação indica que o usuário está bloqueado. Se eu quiser entrar com, exit, com o usuário 1, eu não vou conseguir. Ele está bloqueado. Então aparece que o login está incorreto. Tranquilo? Então, se eu quiser desbloquear ele, usermod, traço U, para desbloquear, usuário 1. Agora, se eu tentar entrar no sistema com ele, tá? Usuário 1, eu consigo entrar no sistema. Beleza? Tá. Bom, neste momento eu vou dar um cat etc pswd para verificar, pessoal, quais são os grupos que cada usuário está, tá? Então, se vocês observarem, ó, o usuário 1, ele está no grupo de ID 1001, tá? E o usuário 2 está no grupo de ID 1002. E o aluno está no grupo de ID, grupo primário, tá? De ID 1000. O que eu quero fazer? Eu quero mudar o grupo primário, tá? Do usuário 1 e do usuário 2, para que eles fiquem no mesmo grupo primário que o aluno.
Como que eu faço isso? Eu faço isso utilizando o traço G. Então, como que seria isso? Ó? Usermod, traço G, coloco o ID, né, o GID, que é o identificador do grupo do aluno, que é o 1000, tá? Usuário 1. Opa, o que eu fiz? Ah, olha lá, pessoal, que bobeira. Eu estou logado atualmente como usuário, tá? Então, eu tenho que voltar para o usuário root. Usermod, traço G 1000, usuário 1. Pronto. Mesma coisa para o usuário 2. Beleza? Vou dar um cat etc pswd. Observem agora que o quarto campo de usuário 1 e o quarto campo de usuário 2, que representam o ID do grupo, é exatamente o mesmo ID do grupo do usuário aluno. Ok? Beleza. Agora, pessoal, tenho esse traço G maiúsculo aqui, que seria o grupo suplementar, tá? Complementar. O que seria isso? Um usuário pode ter um grupo primário dele, tá? Mas ele pode fazer parte de outros grupos, que a gente chama aí de grupo suplementar. Beleza? Então, por exemplo, pessoal, eu vou falar o seguinte, ó, eu vou querer que esse usuário 1, ele faça parte do grupo games, tá? Também, então ele faça parte do grupo 1000, tá? Do GID 1000 e também do GID 60, que é o ID do grupo games. Tá? Então, se eu colocar o traço G aqui, vamos ver o que acontece. Ó. Usermod traço G 60, tá? Usuário 1. Beleza. Agora vou dar um cat etc group. Olha que interessante, pessoal. Então, ó, aqui, ó, no games eu coloquei o usuário 1. Games agora aparece que o usuário 1 faz parte desse grupo também. Beleza? Tá. Se eu colocar novamente esse usuário 1 e colocar num novo grupo suplementar, por exemplo, o grupo staff aqui, ó, 50, e der um cat etc group, olha o que acontece, ó, ele perde o grupo suplementar anterior, tá? Então, como que eu faço para não perder, para que seja adicionado, né, append, para acrescentar um novo grupo, eu uso o traço AG. Então, atualmente ele está no grupo suplementar 50, mas eu também quero que ele faça parte do grupo suplementar 60. Como que eu faria? Traço AG 60. Agora eu vou dar um cat etc group. Olha lá, o usuário 1, então, ele faz parte do grupo 50 e do grupo 60. Tranquilo? Bom, pessoal, então o comando usermod ele tem outras opções, tá? Recomendo vocês aí a entrarem nesse guia Linux aqui, tá? Verificar em outras opções que tem, tá? Então aqui, ó, usermod, userdel, userd. No usermod eu tenho alguns parâmetros aqui, tá? Que eu não falei com vocês, mas são bem triviais também, tá, pessoal? E vamos continuar a nossa aula. Por fim, a gente tem agora dois comandos, o userdel e o del user. Tá? Esses dois comandos eles são bem parecidos, ó, deixa eu voltar aqui, com o add-user e o user-add. Tá? Como assim bem parecidos? São bem parecidos porque um tem um modo interativo e o outro não tem um modo interativo. Tá? Vou excluir esses dois usuários, tá? Que a gente criou, que é o usuário 1 e o usuário 2, para vocês verificarem. O userdel, tá? Traço R, pessoal, estou forçando que seja removido o diretório daquele usuário que está lá dentro da pasta home. Userdel traço R, usuário 1. Olha lá, então esse daqui já é o modo interativo, ele aparece mensagens, ó. Grupo usuário 1 não foi removido porque não é o grupo primário do utilizador 1. Tá, vamos testar se esse usuário foi removido mesmo. Vamos dar um etc pswd. O usuário não está mais lá, tá? Vamos verificar se o diretório também não se encontra aqui, ó. Então foi removido também o diretório.
Vamos remover agora o usuário, usuário 2. Pronto, também foi removido, tá bom? Vamos testar se realmente foi removido. Dá um cat pswd. Não tem nem o usuário 1 e nem o usuário 2. Tá bom? Então essa foi a aula de hoje, tá? A gente viu um pouquinho aí da manipulação de contas de usuários. E na próxima aula a gente vai ver um pouquinho da parte de grupos. Como adicionar grupos, como mexer, manipular grupos. Tá bom? Então bons estudos, estou à disposição e até mais, pessoal.